Президент Владимир Владимирович Putin. Como Vladimir Putin se tornou o líder mais poderoso e temido do mundo moderno. Um ex-espião da KGB que subverteu as regras, transformou a Rússia em um estado autoritário e hoje desafia o Ocidente em uma guerra com repercussões globais. O que ele realmente quer e como ele manipula o sistema para manter seu poder absoluto. Hoje, você vai descobrir o que está por trás do regime de Putin e por que ele é considerado um dos maiores inimigos da democracia no século XXI. A ascensão de Vladimir Putin e o início do controle. Vladimir Putin assumiu o poder em 1999, em um momento crítico da Rússia. O país estava devastado economicamente e politicamente após o colapso da União Soviética. Putin chegou ao Kremlin como uma figura que prometia estabilidade e ordem, mas rapidamente mostrou que sua visão ia muito além disso. Ele transformou sua presidência em um projeto de consolidação de poder, reescrevendo as regras do jogo político russo. Para entender a ascensão de Putin, é importante olhar para o estado em que a Rússia se encontrava na década de 1990. Sob o governo de Boris Yeltsin, o país enfrentou uma privatização caótica que concentrou a riqueza nas mãos de poucos oligarcas, enquanto a maioria da população vivia na pobreza. Esse contexto criou uma oportunidade para Putin emergir como um salvador, prometendo restaurar a grandeza russa. Democracy, but their aim is to satisfy their own self-interest. Some use dirty methods to inflame internal dissent in our country. The money streaming from abroad is used for direct interference in our home. Desde o início, Putin se dedicou a eliminar quaisquer ameaças à sua autoridade. Ele controlou a mídia estatal, silenciou opositores e, sim, começou a moldar a política russa de acordo com a sua própria agenda. Para muitos, sua presidência não foi apenas um mandato, foi o início de uma era de autoritarismo moderno. Além disso, ele usou eventos como a Segunda Guerra da Chechênia para consolidar o seu poder, retratando-se como um líder forte capaz de proteger a Rússia contra ameaças internas e externas. Esse posicionamento foi crucial para sua popularidade inicial, permitindo que ele governasse sem grandes desafios em seus primeiros anos no poder. Putin também aproveitou a fraqueza das instituições democráticas russas. Por exemplo, durante os anos 1990, muitos russos haviam perdido a confiança na democracia, associando-a ao caos econômico e à corrupção. Putin capitalizou esse sentimento, apresentando-se como uma alternativa estável, alguém que poderia restaurar a ordem e a dignidade nacional. Putin contra o Ocidente, a construção de um inimigo. Desde o início de sua carreira política, Putin enxergou o Ocidente como uma ameaça. Para ele, a expansão da OTAN e a promoção de valores democráticos eram movimentos imperialistas. Ele frequentemente descreve os Estados Unidos e a União Europeia como forças que tentam subverter a soberania russa, utilizando sanções, intervenções militares e ONGs como armas para desestabilizar o país. A visão de Putin foi moldada por sua experiência na KGB e pelo colapso da União Soviética, que ele descreveu como a maior catástrofe geopolítica do século XX. Ele acredita que o Ocidente explorou a fraqueza da Rússia pós-soviética para expandir sua influência, ignorando as preocupações de segurança russas. O modelo democrático ocidental, com liberdade de imprensa, eleições competitivas e direitos civis, é, na visão de Putin, incompatível com os interesses russos. Ele acredita que a centralização do poder é essencial para garantir a força e a unidade da Rússia e rejeita qualquer tentativa de influência estrangeira nesse modelo. Esse antagonismo ideológico é amplificado pela expansão da OTAN. Para Putin, a inclusão de países do leste europeu na aliança militar ocidental é uma provocação direta. Ele considera isso uma ameaça existencial à Rússia, um cerco estratégico que limita sua capacidade de agir como uma potência global independente.
Putin também utiliza a retórica anti-ocidental para justificar ações internas. Ao posicionar o Ocidente como um inimigo, ele cria um nós contra eles, consolidando apoio interno e silenciando críticas ao seu regime. No plano econômico, as tensões com o Ocidente também foram usadas para justificar medidas de autossuficiência. Putin promoveu uma política de, digamos, fortaleza econômica, buscando reduzir a dependência russa de importações ocidentais e reforçar setores estratégicos como a energia e a defesa. A guerra na Ucrânia, justificativas e repercussões. A guerra na Ucrânia é o exemplo mais extremo dessa disputa com o Ocidente. Em 2014, a anexação da Crimeia marcou o início de uma política agressiva de Putin para reforçar a influência russa em sua vizinhança. No entanto, em 2022, ele elevou o conflito a um nível sem precedentes, lançando uma invasão em larga escala ao território ucraniano. Putin justifica a guerra como uma defesa contra a ameaça ocidental. Ele afirma que está protegendo os russos étnicos no Donbass, combatendo o que chama de nazistas no governo ucraniano e impedindo a aproximação da Ucrânia à OTAN. Para ele, essa não é apenas uma guerra regional. É uma batalha para preservar a identidade russa e sua segurança frente à expansão ocidental. No entanto, convenhamos que as razões reais para a invasão vão além dessas justificativas. Putin vê a Ucrânia como parte integral da história e da cultura russas, algo que ele deixou claro em diversos discursos. Ele considera a independência ucraniana uma afronta direta à ideia de uma grande Rússia, que ele tenta restaurar. A narrativa histórica tem sido uma ferramenta poderosa na propaganda de Putin, criando uma imagem de uma luta pela reunificação de povos irmãos sob a proteção russa. Internamente, Putin usa a propaganda estatal para transformar a guerra em um ato de heroísmo nacional. A narrativa oficial apresenta o conflito como uma cruzada necessária para garantir a soberania da Rússia. A mídia, controlada pelo governo, martela mensagens de que a Rússia está sendo cercada pelo Ocidente e que a Ucrânia é apenas um peão em um jogo maior liderado pelos Estados Unidos. As consequências globais da guerra, no entanto, têm sido devastadoras. As sanções econômicas impostas à Rússia atingiram diversos setores, desde a energia até a tecnologia. A exclusão da Rússia de sistemas financeiros internacionais, como o SWIFT, e o congelamento de bilhões de dólares em ativos no exterior tem desafiado a economia russa. Apesar disso, Putin tenta minimizar o impacto dessas sanções, promovendo acordos bilaterais com países como China e Índia e reforçando a retórica de resistência. Do lado militar, a resistência ucraniana foi surpreendente. Apoiada por armamentos de inteligência fornecidos por países da OTAN, a Ucrânia conseguiu impedir avanços significativos do exército russo em diversas frentes. A guerra se tornou um atoleiro para Putin, expondo fraquezas na logística militar russa, incluindo falta de treinamento adequado, corrupção nos altos escalões e equipamentos obsoletos. O conflito também gerou uma crise humanitária massiva. Milhões de ucranianos foram forçados a deixar suas casas buscando refúgio em outros países europeus. Mais de 2 milhões de ucranianos já deixaram o país. Refugiados que encontram um pouco de alento em ações de voluntários prontos para ajudar. Enquanto isso, as mortes de civis e os relatos de crimes de guerra, como ataques indiscriminados a áreas residenciais e denúncias de abusos por tropas russas, intensificaram o isolamento internacional de Putin. Apesar de todos os desafios, Putin continua apostando na guerra como uma forma de projetar poder. Ele acredita que a exaustão do Ocidente, combinada com divisões políticas internas em países como os Estados Unidos, podem eventualmente levar a concessões favoráveis à Rússia. No entanto, a persistência do conflito levanta questões sobre a sustentabilidade dessa estratégia, tanto para o regime quanto para a população russa, que enfrenta um cenário econômico cada vez mais difícil. Putin hoje.
o ditador que desafia o mundo. Convenhamos, Vladimir Putin não governa apenas a Rússia. Ele domina completamente o sistema. Ele transformou a Constituição em uma ferramenta de perpetuação no poder. Manipulou o sistema eleitoral para eliminar a oposição e construiu uma máquina de propaganda que controla a percepção pública. O poder de Putin, no entanto, vai além da política interna. Ele é amplamente considerado o líder de uma das maiores potências militares do mundo. E seu arsenal nuclear desempenha um papel central nessa percepção. No cenário interno, Putin consolidou uma cultura de medo. Jornalistas, ativistas e até cidadãos comuns sabem que desafiar o regime pode custar suas vidas. Casos como o envenenamento de Alexander Litvinenko e a prisão de Alexei Navalny são exemplos de como Putin lida com seus inimigos. Essas ações, embora condenadas internacionalmente, reforçam sua imagem de líder implacável dentro da Rússia. Alguém disposto a fazer o que for necessário para proteger o interesse nacional. Se é que você me entende. Putin também se posiciona como um defensor dos valores tradicionais e da soberania nacional, o que ressoa fortemente com partes da população russa. Ele frequentemente critica o declínio moral do Ocidente, usando questões como direitos LGBTQ+, e imigração para contrastar os valores russos com os de países democráticos. Essa retórica nacionalista é uma ferramenta poderosa para consolidar o seu apoio entre os conservadores russos. Deu para entender? Para Putin, o poder absoluto não é apenas um meio, mas um fim em si mesmo. Ele é um ditador que redefiniu as regras do jogo político para se tornar indispensável, tanto dentro quanto fora da Rússia. No final das contas, Vladimir Putin não é apenas um líder autoritário. Ele é um ditador que personifica os perigos de um regime que coloca um homem acima de todo o sistema. Sua trajetória é um alerta para o mundo sobre como o poder absoluto pode ser conquistado e mantido, mesmo em tempos que deveriam ser de avanço democrático. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio dessa série. Assista a esse vídeo sobre o maior opositor de Putin e nos vemos lá. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o nosso próximo vídeo.